Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, Jesus perante Pilatos. Capítulo 15, versículo 1 até o versículo 15. Versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Versículo 2. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. Versículo 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Versículo 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Versículo 5. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Versículo 6. Ora, o dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. Versículo 7. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Versículo 8. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Queres que vos solte o rei dos judeus? Versículo 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Versículo 11. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Versículo 12. E Pilatos respondendo-lhes disse outra vez: Que queres, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Versículo 13. E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Versículo 14. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Jesus crucificado. Versículo 21 até o versículo 41. Versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Versículo 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Versículo 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. Versículo 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Versículo 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Versículo 28. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Versículo 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te. Versículo 30. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Versículo 31. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos.
Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Versículo 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 35. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. Versículo 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Versículo 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Versículo 38. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Versículo 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Versículo 41. As quais também seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. O corpo de Jesus posto em um sepulcro. Versículo 42 a 47. Versículo 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Versículo 43. E chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Versículo 44. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Versículo 45. E tendo se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Versículo 46. O qual compraram um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Versículo 47. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Terminamos aqui o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece